Quero saudar uma da igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no profeta Ezequiel. Gosto muito do profeta Ezequiel. No capítulo de número 37, versículo de número 11. Então disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diziam: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos como cortados. Vou repetir. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Podeis tomar assento, por favor? Glória a Deus. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Querida e amada igreja, eu não quero vos falar nesta noite sobre a escatologia, nem a teologia, nem a escatologia dessa passagem bíblica que está registrada no profeta das visões, do profeta Ezequiel, do capítulo 37 até o versículo de número 11. Eu quero falar com vocês nesta noite algo que Deus algum tempo já colocou no meu coração sobre esta passagem bíblica. Israel era nação judaica. Israel foi caindo de uma maneira seríssima pela sua rebelião espiritual, pelo seu aspecto de idolatria e de assimilação com as coisas do mundo. Israel chegou ao fundo do poço. E Deus levanta este profeta para vaticinar a respeito da situação de Israel naquele tempo. Ali Israel politicamente estava quebrado. Religiosamente, os sacerdotes também estavam adorando a Tamuz. O povo, em consequência de que o sacerdote estava desviado, o povo seguia também. Muitos estavam adorando a Baalins, a Astarotes, esquecendo da promessa que Deus havia feito quando tirou o povo do Egito. E é curioso notar que por mais que uma nação, um indivíduo, ele renuncia à presença de Deus, ele vira as costas para Deus, por mais que o indivíduo se afunda, se afunde no vício, na lama, na prostituição, na desobediência, por mais que o indivíduo ele nega a presença de Deus na sua vida, mas Deus nunca esquece, nunca esqueceu e jamais esquecerá aquele indivíduo. Por mais que o indivíduo renuncie a Deus, Deus não esquece. A Bíblia diz que por mais que uma mãe possa esquecer o filho que amamenta, Deus jamais esquecerá do seu povo. Então Deus indaga do profeta Ezequiel se acaso ele poderia mudar aquele quadro. Se acaso o profeta Ezequiel acreditasse que Deus iria mudar aquela situação. E o profeta, conhecendo as aberturas do Deus de Israel,
que o Deus de Israel havia tirado o povo do Egito com mão forte, que o povo de Israel, naquele grande deserto, Deus sustentou aquele povo, protegendo aquele povo dos inimigos, andando com aquele povo durante o dia numa nuvem, debaixo de uma nuvem, durante a noite numa coluna de fogo, para aquele povo andasse de dia e de noite rumo às terras de Canaã. O profeta sabia que o Deus de Israel havia sustentado aquele povo com maná, aberto o mar vermelho e sucumbindo 35.000 soldados do Egito. O profeta Ezequiel conhecia essas aberturas do Deus de Israel. O profeta Ezequiel sabia que o Deus de Israel havia aberto o rio para que aquele povo adentrasse dentro da terra de Canaã. Sustentou aquele povo 40 anos no deserto, onde os filisteus não tinham condição de morar naquele lugar, naquele deserto. Os moabitas, os amonitas, era até reconhecido pelos reis que aquele povo era um povo especial, que aquele povo era sobrevivente, porque sobreviveu àquele deserto por 40 anos. Tudo isto o profeta Ezequiel sabia, portanto, o profeta Ezequiel não poderia nunca a duvidar que o Deus de Israel podia movimentar aquele quadro, mudar aquela situação. Então ele não teve a menor dúvida. Então ele falou: Senhor Deus, tu sabes, aqui no versículo do capítulo 37, tu sabes, ó Senhor, se tu quiseres, este quadro vai mudar. Se tu quiseres, vai vento em popa. Esses ossos vão se levantar. Algo vai ter mudança, se tu quiseres, ó Senhor. Tu sabe, quer dizer, se tu sabes, Senhor, só o Senhor que sabe, só o Senhor que conhece, trazendo para o nosso dia, para o nosso momento aqui em que vivemos. Se tu quiseres, Senhor, o seu marido vai se converter, se tu quiseres, o seu filho vai ser curado, se tu quiseres, o seu pecado vai ser perdoado. Se tu quiseres, Senhor, a sua filha vai se converter, a sua esposa. Tu sabes, ó Senhor. Irmão, quando nós pregamos essa palavra, nós já vemos lá o futuro. Nós já vemos que o Espírito Santo pode fazer na vida da igreja, como fez na vida do povo de Israel. Então Deus falou: então profetiza, meu servo. É isso que nós estamos profetizando nesta noite, a palavra de Deus. Aleluia. Me sinto como um profeta profetizando a palavra de Deus. Então ele falou: profetiza, quer dizer aqui, profetiza quer dizer, então ore em sentido profético. Ore a Deus, procure a Deus, para que Ele possa mudar este quadro que tu está passando, essa angústia que te atormenta, essa tristeza que vai na tua alma, essa falta de esperança que muitas vezes acomete o povo de Deus.
ao ponto de dizer aqui no versículo 11: eis que pereceu a nossa esperança. A nossa esperança. E para onde aponta a nossa esperança? Aleluia! A nossa esperança não está no homem. A nossa esperança não está na situação da política. A nossa esperança não está na medicina. Irmãos, por mais que nós possamos visualizar uma luz no fundo do túnel, quando nós olhamos para a esperança dos recursos humanos, esperança nenhuma. Quando nós olhamos para a esperança da medicina, da ciência, pouca esperança. Quando nós olhamos para a esperança do homem, esperança nenhuma. Porque a nossa esperança não está no homem. A nossa esperança reside naquele que vive e reina, Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. E Ele está aqui nesta noite para transformar, para mudar. Ele é a nossa esperança. O homem mais gabarizado da face da terra, o estadista de uma nação, um grande líder, não tem a esperança que você tem nesta noite. Às vezes a sua geladeira está sem o alimento, a sua conta bancária está no negativo, às vezes está em falta o alimento, mas você está sorrindo, você está alegre. Sabe por quê? Porque você não está colocando a sua esperança nessas coisas. A tua esperança é Jesus de Nazaré. Aleluia. Então ele perguntou ao profeta: então, o que tu acha, profeta? Eu posso mudar este quadro? E o profeta disse: Senhor Deus, tu o sabes, tu conheces tudo. Então ele fala: então profetiza, meu servo. Eu quero falar aqui como tema desta passagem, o sopro do Espírito Santo. Porque houve sopro do Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que soprou nas narinas de Adão e levantou aquele boneco de barro, aleluia. Aquele mesmo Espírito Santo que soprou aqui, aleluia, naquele vale, em visão de Ezequiel, e levantou aquele exército impoluto, aguerrido para o dia da batalha. Levantou Israel, que estava disperso pelo mundo após a invasão romana. Ele via como se fosse um vale onde havia ossos separados, ossos sequíssimos. Você desculpa até o meu superlativo dizendo sequíssimo, mas na verdade os ossos estavam espalhados pela face do vale. Israel estava no vale. Os ossos do crânio, do antebraço, do fêmur estavam separados, um para cada canto, norte, sul, leste, oeste. Então aquele mesmo Espírito que o profeta Ezequiel falou, Espírito sopra nos quatro cantos deste vale, e houve esse sopro. O mesmo Espírito que soprou em Atos capítulo 2, onde os discípulos estavam orando, buscando a presença do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Jesus que disse: ficai em Jerusalém, que até do alto será revestido de poder. Aquele mesmo Espírito soprou no quatro cantos daquele cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia.
O mesmo Espírito que soprou na primeira oração do profeta Ezequiel, e ele de repente falou: vale de osso seco, ouve a palavra do Senhor. E começou aquele burburinho, e começou aquele movimento, e os ossos começaram a se juntar. Foi o primeiro sopro do Espírito. E de repente o Deus falou para ele: profetiza mais, meu servo. E ele falou: vale de osso seco, ouve a palavra, sopra Espírito. E agora veio sobre aqueles ossos os tendões. E ele continuou a profetizando, e profetizou pela terceira vez, e agora não tinha mais só os tendões, e veio sobre aqueles ossos a carne de cada homem. Cada homem aqui é o espírito com letra minúscula, o espírito humano. Veio sobre eles o espírito humano, após ele profetizar mais uma vez. E aí levantou um exército aguerrido, impoluto, para o dia da batalha. Mas não ficou só assim não, meus irmãos. Houve mais um sopro, e agora veio o Espírito de Deus sobre eles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. É este que está aqui no nosso meio, o que convence você do pecado é o Espírito do Senhor. Mas eu fico alegre, irmão, pastor, eu fico alegre porque vai haver mais um sopro. Vai haver mais um sopro. Igreja, vai haver mais um sopro. E nós estamos esperando esse sopro. É o sopro do arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar e buscar a tua igreja. O Espírito Santo vai levar você para encontrar com Ele nos ares. É este sétimo sopro que vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Mas o profeta escreveu aqui no versículo 11: eis que pereceu a nossa esperança. Porque Israel estava sem esperança. E para onde aponta essa esperança? Essa esperança aponta para Jesus. Ele é o pregador da esperança. Ele disse: aleluia, eu sou a ressurreição da vida. Em João capítulo de número 11, nós vemos o desfecho dessa esperança. Porque estava Jesus, eles estavam longe de Betânia, no versículo de número 1. Estava ali um homem chamado Lázaro que estava enfermo. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram chamar a Jesus, dizendo que Jesus que Lázaro havia morrido. E Jesus volta para lá. E quando chega Jesus, Marta vem ao encontro dizendo: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus falou: ele vai ressuscitar. Aleluia. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia.
E Jesus falou: se tu creres, verás a glória de Deus. De repente veio Maria, aquela que lavou os pés de Jesus, aquela que sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra, e ela fala a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde dizendo: olha, se tu creres, verás a glória de Deus. Me leve ao túmulo. Elas levaram Jesus ao túmulo. O túmulo estava com a pedra. E Jesus falou: tirai a pedra. Deixa eu tirar uma lição aqui. Nós temos que tirar a pedra do nosso coração muitas vezes, porque a nossa esperança é Jesus. Tirar a pedra da incredulidade, da falta da fé, da falta de oração, da falta do compromisso com a igreja, com Deus. Temos que tirar. Efésios diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, porque Cristo vos esclarecerá. É despertar, tirar a pedra. A pedra muitas vezes está impedindo, muita não, impede. Mas ali estava Lázaro dentro do sepulcro. Os vermes já estavam, porque quando nós morremos, irmãos, o nosso corpo automaticamente já desperta milhões de bactérias para comer a nossa carne. O cérebro vira em água. O rim começa a dissolver, o pulmão. E os vermes, você já viu quando vai embalsamar uma pessoa para transportar, fazer um traslado do defunto? Lá no ML eles lavam a pessoa por fora, lava por dentro, esgota o sangue todinho, coloca gases, algodão nos narizes, em onde tiver buraco, e prepara a pessoa, e perfuma, coloca as vestes. Naquela época não tinha essa tecnologia. Então imagine como estava lá o defunto, 4 dias, cheirando mal. Foi o que elas disseram: ele cheira mal, Jesus. E ele fala: não te hei dito que se tu creres verás a glória de Deus? Tire a pedra. A pedra foi tirada, irmãos. E quando tiraram a pedra, agora me pergunta como que Lázaro estava todo enfaixado, ele saiu andando, levantou e saiu andando. Jesus deu um brado dizendo: Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. Eu tenho uma imaginação minha. Ele estava todo enfaixado, pastor. Para mim, o Espírito Santo pega ele no ar e leva ele na porta do túmulo e apresenta ele enfaixado. E Jesus falou: tire a faixa dele, desamarre ele, porque ele já estava vivo e ele ressuscitou. Essa é a esperança de uma família. Essa é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, irmãos. Não tem outro, é Jesus. Não tem Maomé, não tem Buda, não tem a Sutra Sagrada, nem o Alcorão de Maomé. A nossa esperança é Jesus, é a palavra de Deus.
como foi pregada nesta noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Imagine o testemunho de Lázaro, irmãos. Diz o historiador que ele foi pregar na Espanha. Testemunha viva que Jesus havia ressuscitado ele. Virou um missionário. Então o profeta Ezequiel, sabendo que o Deus de Israel havia feito essas obras, não teve dúvida. Começou a profetizar. É isto que eu quero levar os irmãos hoje a fazer estas orações. Pelo seu lar, pela sua família, pela sua vida espiritual, pela sua vida material, pelos seus filhos, pelo seu emprego. Você aí ouvindo, você pode até ir profetizando no seu coração. Se você estiver no vale, na prova, creia nessa palavra, porque essa palavra é poderosa. Ela é mais poderosa do que a bomba atômica. Ela é dínamos. Ela é mais poderosa do que aquela bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Ela pode fazer uma grande obra na sua vida, nesta noite. Curá-la da enfermidade. Quando Jesus falou, Lázaro, sai para fora, eu falo nesta noite, enfermidade sai para fora. Doença sai para fora. Dor de cabeça sai para fora. Aleluia. Pecado sai para fora. Glória a Deus, aleluia. Creia nessa palavra. Essa palavra que está lá em Hebreus capítulo de número 4 diz, já foi falado, que ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela entra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. Ela entra na nossa tricotomia, foi falado hoje na escola dominical. Ela entra, eu não sei, nem Freud sabe onde é a divisão da alma e do espírito, ninguém sabe, mas Deus sabe. Esta palavra, ela faz a divisão, ela entra na divisão e faz e provoca a cura interior. Esta é a verdadeira cura interior. Não precisa do G12, de regressão, não. Esta palavra, ela cura interiormente o seu ser nesta noite.